foi criado o Conselho da Massa para dar sugestões ao CEO do Galão sobre contratações e etc. Não, neste momento, eu quero que vocês entendam, não é crítica ao Conselho da Massa. Eu achei até interessante. Eu falei, legal, vai ter agora uma comunicação direta com a torcida. Teve alguma notícia recente? Não sei. Eu, pelo menos, não recebi nada nas redes sociais, eu não vi nada. Tem que ir lá conversar com o CEO, que é o Pedro Daniel. Não é o Paulo Brax, é o Pedro Daniel. Depois conversar com o Paulo Brax também, sobre contratações. Como é que vai ser? Vai ter contratações? Precisa ter. Tem que sugerir para eles contratações, falar sobre o Veneno. Fiquei sabendo que o Veneno está praticamente vendido. Vai ter só um ano, se o Barba quiser utilizar ele, um ano só, que ele vai ficar no Galo, que ele vai fazer 18 anos e vai cascar fora. Não vai ficar, porque não tem oportunidade no Galão. Todos esses meninos da base, tudo vai embora. Fez 18 anos, casca fora. Tem que falar, vai vender o Veneno por quanto? Tá vendido? Vai vender? Ah tá, vai utilizar ele nesse período? O Barba tá sabendo disso aí? Vocês colaram no Barba, falaram, Barba, você tem que utilizar o Veneno? Então o Conselho da Massa, que foi criado para torcida tal, sugerir lá, e não tô sabendo disso não. Vários torcedores que foram aí sorteados, mas neste momento eu estou sem informação. Se alguém tiver alguma informação que o Conselho da Massa foi lá nesse período da Copa pedir, falar, né? Falar com eles, pedir um papo lá com o Pedro Daniel, com o Paulo Brax, sobre tudo isso aí, contratações, etc e tal, como vai ficar as coisas, porque trouxeram o Guilherme falou que tá tudo ok nos bastidores, que tá satisfeito com o elenco. Muitos jogadores falaram que ia sair, não saíram ainda. Estão falando que vai tirar alguns jogadores. Neste momento, tá tudo assim, possível. Tá um ponto de interrogação em tudo que tá acontecendo no Galo neste momento. Não tem notícia, gente. Tá estacionado, tá parado para mercado, fechou para mercado. Fechou tudo, fechou para balanço, como se diz, né? O mercado tá parado e o Galo tá parado junto. Mas só abre depois do dia 20, mas tem que ter negociação, tem que ter lá, vai ficar esperando o jogador ficar livre no mercado, que não custa nada para contratar. Gente, esquece então de contratação. Tem que ter investimento, vai ter investimento. Isso tudo é o Conselho da Massa que tem que perguntar, gente. Então, neste momento, nós vamos ficar sem informação até o final da Copa. É desse jeito, cara, desse jeito. Então, cadê o Conselho da Massa? Se alguém souber, me fala e se tem informação, porque eu não estou sabendo de nada. Vou voltar a falar. Eu não estou criticando, eu até gostei de ter um Conselho da Massa para conversar lá com o CEO, etc e tal. Mas tem que ir lá, pegar pesado, é um trabalho árduo. Não é fácil fazer esse trabalho não, gente, não é fácil não. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que pedir, quero conversar aí, eu faço parte do conselho. Vai sozinho ou chama alguém para ir que faz parte e vai lá cobrar, porque a torcida falando, porque o Paulo Brax falou que não vê rede social. O Pedro Daniel também não sei se acompanha rede social. E o restante da sala a gente sabe que também não acompanha rede social. Então vai ficar difícil de ter alguma informação neste momento. Essa é a minha opinião. E se você concorda ou não concorda, deixe seu comentário aí, que aqui ninguém é dono da verdade, não. É o que eu penso neste momento, o que está acontecendo no Galão nesse período de Copa. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais. A Nike tá aí, loja oficial. Food Fanatic da Fit, loja Renner, farmácia paga em menos. Temos também aí loja Pets, animais de estimação. Tem nossos blogs, JB Esportes Arena, link na bio na descrição nos comentários. Quer receber um artigo, quer receber um e-book de graça? É só você se inscrever no nosso blog e lá e deixar seu contato. A Lala tá aqui comigo, você gostou, Lala? Sim, até porque eu tava jogando. E que enfim, aquele volante, né, contra o Atlético Paranaense. E aí agora a gente tem um time do Atlético que tá um elenco, né, que tá longe de ser bom, como o de 2021, tá anos-luz de distância do elenco de 2021. A gente tem o time campeão brasileiro sub-17 e o único que tem mais, os únicos, né, que tem mais oportunidades são o Pacini e o Cauã Soares. E não é por opção do treinador, é porque só tem eles na posição ali para ser reserva.
Saiu o Renan Lodge suspenso, tem que entrar o Pacini. Antes até tinha o Júnior Alonso ali que podia fazer um quebra-galho pela esquerda, mas agora não tem mais. E o Cauã Soares vinha sendo reserva imediato do Cassierra. Isso quando o Barba não optava por colocar o Renier, que não é centroavante. Ele prefere muitas vezes colocar um cara que não é centroavante, não é da posição, do que colocar um garoto da base que foi campeão brasileiro sub-17. Sub-17. É outro nível? É outro nível, é outra pegada de jogo. Mas o Atlético não dá oportunidade para o pessoal da base. É sempre muito regrado, é sempre tudo com muito cuidado. O Alisson Santana, aqui só chamado de Alisson, né? Vendido para o Shakhtar. Ele jogou 6 meses regularmente no Atlético e já foi vendido. E foi lá 1 ano, 2 anos, estando ali no grupo, sendo relacionado, mas nunca escalado. Quando ele entrava, o torcedor até assustava. Nossa, vai colocar o Alisson. Ele nem tá acostumado com o jogo, vai colocar ele nessa fogueira. E às vezes ele entrava lá e conseguia fazer o seu joguinho ali, quebrava a marcação e tudo mais. Por que que tanto time no Brasil, Flamengo, Palmeiras, Santos, o Fluminense, Vasco, conseguem colocar esses garotos da base pra jogar na hora da pressão, na hora que tá bem também, na hora que eles podem entrar pra se divertir, pra fazer o futebol deles? Por que que esses times conseguem e Atlético e Cruzeiro não conseguem? Isso me incomoda demais. E o resultado disso é o Savinho sendo vendido por 6 milhões de euros. Um ponta que chegou no Manchester City jogando um absurdo de futebol com Guardiola. Teve uma temporada mais abaixo agora, não foi tão bem assim, mas já mostrou que tem qualidade pra isso. E o Flamengo vendendo o Wesley, um lateral que naturalmente vai ser muito mais barato, por 25 milhões de euros. É a consequência. Metodologia institucional, né? É. Não tem a ver com os treinadores. Embora o Palmeiras já esteja há bastante tempo com o mesmo treinador, mas pra mim é mais uma metodologia institucional. Quem chegar tem que se adaptar à metodologia da instituição. Esse problema, Amanda, não é do Barba, não é do Eduardo Domingues. A gente tá falando de coisa de 10 anos. Foi um problema com o Cuca, que não utilizou o Savinho. O São Paulo ele utilizou porque não tinha mais nenhuma opção. Quando o Atlético deu aquele surto de Covid e tudo mais. Até usou. Ah, mas o Atlético tava com muitos saltos. A temporada que ele mais jogou no Atlético foi a primeira dele como profissional, 2020. Que foi com o São Paulo. Sim, mas é porque não tinha outra opção. Era ele ou ficar sem ninguém no banco. Mas assim, sabe o que parece aqui em Minas? E aí o Marcos tem razão quando ele fala isso. Não é só no Atlético não, no Cruzeiro também. Sim. Que os treinadores, eu não sei se os caras não querem arriscar o emprego, sei lá. Então vai lá, vou colocar o garoto pra jogar, depois dá problema. Cara, porque em geral, assim, eu já falei muito a respeito disso. Por que quando a Amanda fala da questão institucional, porque assim, trabalhar os garotos nem sempre é simples. Eles vão oscilar mais, eles vão errar mais e tudo mais. 9 em cada 10 treinadores, para não dizer 10 em cada 10 treinadores, se eles tiverem um cara de 27 anos, que já é vivido, que já é experiente e tudo mais, e tiver um garoto de 17 no mesmo estágio, que você olha e fala assim, pô, esses caras são a mesma coisa como jogador. 9 em cada 10 técnicos vão escalar o cara de 27. Porque ele vai dar respostas mais seguras na teoria. E aí, só sublinhando... E não tá errado, tá? E não tá errado. Eu não sei se não tá errado. Aí cabe ao clube. Cabe ao clube, em vez de colocar o cara de 27 pra compor elenco, falar, não, pra trazer esse aí de 27, nós vamos usar o nosso de 18. Mas aí o clube tem uma categoria de base sendo preparada pra isso. Cabe ao clube também. Aí vem também, sublinhando o que o Marcos falou, e eu sempre comentei isso também. A gente acompanha, claro, aqui, Cruzeiro, Atlético América, muito mais de perto, então a gente acompanha a base e tal. Claro que a gente acompanha Flamengo, São Paulo, Inter, Grêmio, não sei o quê. Mas esses caras vêm jogar aqui no Mineirão, aí tem um Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e, sei lá, São Paulo, brotam uns garotos aí, e sinceramente, a gente que trabalha com isso, fala, pô, nunca ouvi falar desse menino. O menino brota, de repente o treinador põe um cara pra jogar no Mineirão. Mas não é de repente, é isso que eu tô falando, tem processo. Não, tem processo lá. Tem um clube que apostou lá atrás. Esse é o problema, só tem processo nos outros clubes? Nos daqui de BH não vai ter? As pessoas, eu vou dar um exemplo. O cara tem que ser o cometa que você falou pra ele poder jogar, senão ele não joga. Eu vou dar um exemplo até pra colocar o Fernando de novo na história, porque, por exemplo, o Fernando me corrige se eu estiver errado. O Gabriel Veneno é um ponta-direita canhoto, certo? Correto, certo. O Atlético tá querendo contratar um ponta-direita canhoto, certo? Alguém acha que o Atlético vai contratar um ponta-direita canhoto de elite do futebol brasileiro? Não. Que vai chegar e falar assim, pô, elevou o nível do Atlético. Esse cara vai chegar e vai mudar o Atlético de patamar. Alguém acredita? Não. Não, vai trazer um cara que vai tirar o espaço. Sim. Por que não dá uma oportunidade? Mas aí não pode, né? Porque se puser o menino pra jogar, com vai queimar o garoto. Mas é isso, mas se trouxer um, ele não vai jogar. Não adianta achar que o treinador vai falar assim, não. Diga, ô Fernando.
Eu acho que o Veneno, ele passa por um processo ainda de amadurecimento, né? Ele fisicamente, acredito até cognitivamente também, ainda não chegou no patamar de profissional. Eu acho que ele ainda tem etapas a cumprir. Por mais que o Atlético... Eu acho que essa ânsia de exaltar o nome do Gabriel Veneno, principalmente extra-campo, né? Na questão da mídia e tudo mais... É mais uma aposta do clube em fazer, e uma necessidade do clube em fazer uma venda, porque precisa fazer. Porque o Gabriel Veneno, hoje, no Atlético, ele é muito mais visto como uma cifra do que como uma solução para o campo. Por mais que ele tenha muito talento, aí não é dando razão ao clube, mas hoje o Gabriel Veneno, ele não tem possibilidade de integrar o profissional do Atlético, no sentido de força mesmo, né? Potencial ele tem muito, mas hoje ele tá bem abaixo do futebol profissional, do que necessita o futebol profissional. E aí, Gris? E de fato, assim, né? Só um detalhe, porque a gente precisa lembrar que ele já cortou uma etapa, né? Porque ele saiu do Sub-17 já pro Sub-20 muito rápido e acabou de chegar ao Sub-20. Então, de fato, é um garoto que ainda precisa passar por um processo, mas repito, se o clube acredita, se o clube quer fazer, ele pode acelerar esse processo. Eu repito, tem um cometa que vai chegar e que vai atropelar, e que não tem jeito, não tem ninguém que segura, mas tem o que você precisa dar uma empurradinha, e talvez o Veneno precise desse empurrãozinho. Cara, o Ryan tem 19 anos, tá na Copa do Mundo, tá roubando bola pra gol de virada do Brasil. São jogadores 16 anos do Brasil. Só pra constar que tem uma questão de diferença até de biotipia mesmo. Claro, assim. ele é muito mais forte, beleza. Mas o cara de 19 anos, ele vai ser tão mais maduro assim do que um cara de 17? 2 anos é tanta diferença assim. Mas pro cara jogar na Copa do Mundo e o outro não conseguir ser reserva do Atlético no meio de tabela do brasileiro? Não, eu acho que ele poderia já ter alguns minutos, futebol, tá fazendo parte do elenco. 2 anos no futebol é significativo. 2 anos é muita coisa. É muita coisa. Aí a gente volta pra 2022, quando o Atlético preferiu contratar o Ademir Fumacinha do que dar chance pro Savinho. Sim, esse é o ponto. Esse que é o problema, o ciclo vai se repetindo, o Atlético vai continuar com o elenco cada vez pior, as vendas da base vão continuar sendo ínfames, vão continuar sendo vendas insuficientes, o Atlético vai continuar precisando vender jogador de base para manter o fluxo de caixa, né, como a gente já escuta décadas isso. Eu tenho 26 anos, deve ter uns 20 anos que eu escuto esse assunto no noticiário do Atlético, e vai continuar, e o cenário não vai mudar. Vamos aguardar. O Veneno, por exemplo, não precisava ser titular agora. Não, mas entrar, ter uns minutinhos ali, ter mais minutagem, experiência. Ele adquire a maturidade que o Fernando trouxe, e tá certo, tem que pegar mesmo maturidade, desenvolver o cognitivo para jogar no profissional, mas coloca o moleque pra treinar com o profissional e coloca ele no final do jogo. Deixa ele sentir como é que é um jogo profissional. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais. A Nike tá aí, loja oficial. Fute Fanático da Fit, loja Renner. Farmácia Paga em Menos. Temos também aí loja Pets, animais de estimação. Tem nossos blogs, JB Esportes Arena. Link na bio, na descrição, nos comentários. Quer receber um artigo? Quer receber um e-book de graça? É só você se inscrever no nosso blog e lá e deixar seu contato. A Lala tá aqui comigo. Você gostou, Lala? Sim, até porque eu tava jogando. E o que